O trabalho terceirizado surgiu na necessidade de reduzir custos, aumentar a competitividade e a qualidade dos serviços, bem como eliminar as burocracias internas com as atividades das empresas. Mas quais são os desafios e os impactos da terceirização na gestão das empresas? É sobre esse assunto que eu converso agora com o diretor executivo do Grupo Ultra Business, Tiago Salomão. Tiago, obrigado por estar aqui na Difusora pela entrevista. Bom dia Adalberto, bom dia a todos de casa, é um prazer estar aqui com vocês. Então, é um desafio, né? A terceirização está aí posta e do ponto de vista empresarial, é uma difícil decisão do empresário saber se há necessidade de terceirizar e que áreas da empresa ele vai fazer isso, né? Isso, de fato. Para o nosso telespectador se situar um pouquinho mais, né? A gente necessita dessas atitudes que dão mais liberdade para o empreendedor se relacionar com outras empresas e até com outros profissionais autônomos liberais, né? Se a gente pegar, por exemplo, Adalberto, o índice de liberdade econômica da Heritage Foundation, né? O Brasil ele está na posição 140 de 186 países, né? Então está lá no final da lista e isso atrás de países como Togo, Burundi, Micronésia. Então realmente esses projetos, como a questão da terceirização para todas as atividades, a reforma trabalhista recentemente aprovada, que não foi uma reforma tão ampla, mas que já foi um avanço, né, colocam para o empreendedor essa oportunidade, né, de analisar as melhores áreas ali para a terceirização, logicamente, beneficiam bastante, né? Eu vejo mais vantagens do que desvantagem, né? Principalmente na questão de redução de custo, né? Então, você tem a oportunidade de alavancar seus resultados exatamente por esse sentido. A lei agora permite atividade meio e atividade fim, né? Exatamente. Mas quais os cuidados que o empresário deve ter em relação a esse aspecto? Olha, tradicionalmente, as empresas costumam terceirizar áreas como segurança, né, vigilância, segurança eletrônica, limpeza, né? Mas você tem que analisar a seguinte questão: se os benefícios superarem os custos e houver ganho de produtividade e competitividade, terceirize. É mercado, né? Se você não fizer, o seu concorrente vai fazer. Então você tem que realmente otimizar custos, realmente ver o que é melhor, logicamente, fazer aquele planejamento, botar no papel se realmente vai valer a pena e ir em frente, com toda certeza, porque a terceirização ela traz exatamente a possibilidade de você ter especialistas trabalhando com você em todas as áreas, né? Então é interessantíssimo isso. Agora, em relação ao clima organizacional, à cultura organizacional, esse é outro cuidado que tem que se ter. Você vai ter a partir de agora, muito provavelmente, em algumas situações, dois profissionais com a mesma formação, mas com, digamos assim, origens distintas, né? Como lidar com essa situação? Isso, então vamos lá, só para ficar um pouquinho mais claro. A questão da terceirização é a possibilidade de uma empresa contratar uma prestadora de serviço, né, para realizar determinadas atividades ali em company, dentro da empresa, né? Então, por exemplo, vamos supor que aqui é a empresa contratante, empresa mãe, empresa prestadora de serviço, né? E o trabalhador está aqui. O trabalhador, ele está vinculado, o vínculo empregatício dele é com a empresa prestadora de serviço e não com a empresa contratante. Logicamente, vem a sensibilidade do gestor, né, em saber lidar com esse, digamos, impacto organizacional que vai ter, né? Pode ter um funcionário que já está ali há muitos anos, né, e que tem um sentimento de dono já e chega um terceirizado para fazer a mesma atividade, e a sensibilidade do gestor, ter a capacidade de conversar, de liderar, né, ter a escuta ativa, conversar sempre com sua equipe, fazer o trabalho de feedback, isso são imprescindíveis para que mantenha um ambiente organizacional harmônico, saudável e realmente a equipe seja direcionada para os melhores resultados. Você falou da liderança, esse é um aspecto que vai ser cada vez mais exigido dos gestores na atualidade, diante inclusive dessas possibilidades que a legislação abre, como por exemplo a terceirização, né? Sem dúvida alguma, a liderança, as empresas buscam hoje muito, né, quem toma atitude em relação a problemas ali na organização e tem essa capacidade de olhar a empresa de cima, do todo, e realmente propor soluções. Isso é uma habilidade imprescindível hoje, e se você
acha que não tem ainda as bases da liderança, busque se capacitar, porque com toda certeza é um diferencial hoje. É de responsabilidade, no caso do contratante, nesse caso da terceirização, observar, por exemplo, o andamento dos trabalhos, a eficiência, o cumprimento realmente de prazos. Quer dizer, não é o fato de você terceirizar uma determinada área da empresa não o exime desse tipo de atividade que é natural da administração, né? Exatamente. Então, talvez a única desvantagem, assim, você fazer a gestão do contrato. Então, por exemplo, você terceirizou, e aí você tem que ter muito cuidado, procurar empresas sérias que estão entregando o resultado mesmo, para facilitar a sua gestão de contrato. Porque uma vez você tendo ali um terceirizado que não está realizando o trabalho que foi contratado, digamos assim, né, não está honrando as atividades, você pode ter a rotatividade. E a gente sabe que a alta rotatividade prejudica a produtividade, que vai impactar lá nos resultados. Então tem que ter muito cuidado. Então talvez eu colocaria isso como uma das desvantagens. Em contrapartida, temos várias vantagens. Você reduz custo operacional de insumos e mão de obra, você pode trabalhar muito com especialistas em cada área, se desenvolver sua empresa de maneira estruturada, pensar mais no estratégico da empresa, pensar lá na frente, né? Enquanto seus líderes de área estão no operacional. Então, mais ou menos nesse sentido. Tiago, eu preciso ter cuidado em relação à idoneidade das empresas também. Sem dúvida. E do cumprimento da legislação por parte dessas empresas, porque caso essa empresa não cumpra, venha a descumprir alguma obrigatoriedade trabalhista, previdenciária, enfim, isso recai também sobre a empresa contratante, né? Em alguns casos pode acontecer isso. Né? Exato. Então, tem a questão da responsabilização solidária, né? Então, o projeto prevê isso. Então, o que acontece? Como o trabalhador ele tem vínculo empregatício com a prestadora de serviço, se a prestadora de serviço não honrar as obrigações trabalhistas e previdenciárias, ele pode ajuizar uma ação contra a empresa prestadora e também já incluir a contratante, porque se essa aqui não puder pagar, a contratante paga. Obrigado, Tiago, pelas informações, pelas orientações aqui na Difusora. Obrigado, tenha um bom dia.